A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, e 2 dados de inflação no Brasil e um nos Estados Unidos são os destaques da semana que começa no dia 25 de setembro. Vamos começar pela agenda local. Na terça-feira, dia 26 de setembro, 2 divulgações de peso devem marcar a sessão. A última ata da reunião do Copom e a prévia do Índice de Inflação Oficial do Brasil, o IPCA 15. No caso do documento da última reunião do colegiado do Banco Central, os agentes devem ficar atentos à forma como o debate foi feito no encontro e também como foi construída a decisão unânime, já que a última reunião, de agosto, foi marcada por uma cisão no comitê. Já em relação à inflação, os investidores devem ficar atentos a como virá a composição da prévia do índice do mês de setembro. O foco deve se manter no núcleo do indicador e também nos números relativos ao setor de serviços. Na quinta-feira, dia 28 de setembro, o destaque fica com o relatório de inflação do Banco Central, divulgado trimestralmente e que mostrará a leitura que a autoridade monetária tem sobre a evolução dos preços no país. Vale lembrar que após a apresentação do documento, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, vai falar sobre a divulgação do relatório. No exterior, os investidores devem observar os discursos dos membros do Federal Reserve em busca de sinais sobre qual será a trajetória a ser percorrida pelo BC americano. Na segunda-feira, dia 25, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, participa de evento às 19 horas no horário de Brasília. Na quinta-feira, dia 28 de setembro, é a vez do chefe do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, de discursar em cerimônia às 10 horas da manhã. Já na sexta-feira, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, é quem participa de evento às 13h45. Nos Estados Unidos, a semana ainda é marcada pela divulgação do deflator do Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCE. O indicador, que é o preferido do Fed no acompanhamento da inflação do país, deve trazer números relativos ao mês de agosto. A última leitura de julho mostrou um avanço de 3,3% no acumulado em 12 meses, acelerando após uma alta de 3% em junho. Para quem não acompanhou os acontecimentos, aqui vai um resumo da semana passada. Como de costume, a decisão do Fed assumiu protagonismo na semana. Ainda que não tenha alterado os juros, ficando na faixa de 5,25 e 5,5%, o BC americano apontou em seu relatório de projeções que as taxas devem permanecer elevadas por mais tempo do que o projetado anteriormente. Isso bastou para gerar nervosismo e mau humor entre os investidores, o que acabou sendo refletido nos ativos, mas alguma correção foi observada na última sessão da semana, na sexta-feira. Aqui no Brasil, a moeda americana até chegou a perder força, mas após a decisão do Fed, ganhou ímpeto e o saldo semanal para o dólar foi positivo frente ao real. Já os juros futuros iniciaram a semana em um movimento de ajuste, mas avançaram à medida que surgiram mais incertezas em torno da evolução da dívida pública brasileira. Após a decisão do Fed, as taxas voltaram a subir e só vieram a sentir uma correção também na sexta-feira. A bolsa começou a semana penalizada pelas perdas dos exportadores de commodities metálicas, após o fim do rally nos preços dessas matérias-primas. Às vésperas da decisão do Copom, o Ibovespa se beneficiou das expectativas de mais cortes de juros pelo BC, mas na sessão seguinte o cenário externo voltou a pesar para o índice acionário, que registrou queda no saldo semanal.